Fala, fala galera, olha só, meu nome é Lucas Nunes e eu sou professor de Física lá do canal Física Know-How e agora estou aqui montando a equipe do canal Física para Universidades e Concursos. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o meu conteúdo que eu tenho criado lá no meu canal do YouTube, lá no meu Instagram e também no meu site, eu vou deixar as informações aqui na descrição do vídeo, tá ok? Pessoal, nesta nossa videoaula aqui, nós estaremos resolvendo um problema de física da prova do ENAD do ano de 2005. O ENAD, que é o Exame Nacional de Desenvolvimento Estudantil. E essa questão aqui é a questão de número 8 da prova do ENAD de 2005, da prova de física do ENAD, mais especificamente falando, óbvio, né? De 2005, tá? Se vocês quiserem baixar essa prova em formato PDF, lá no meu site eu sempre disponibilizo esses arquivos para vocês. Então, aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar um link do meu site. Se vocês clicarem nesse link, vai cair numa página onde vocês conseguem baixar o arquivo em PDF da prova do ENAD de 2005 e também os gabaritos dessa prova, tá ok? Agora vamos dar uma olhada nesse problema aqui, que é um problema que vai envolver a temática da conservação da quantidade de movimento de um sistema. Olha só, um caminhão de 6 toneladas colidiu frontalmente com um automóvel de 0,8 toneladas. Na investigação sobre o acidente, o motorista do caminhão disse que estava com velocidade constante de 20 km por hora e pisou no freio a certa distância do automóvel. Já o motorista do caminhão disse que estava com velocidade constante de 30 km por hora no momento da colisão. A perícia constatou que o carro realmente colidiu com a velocidade mencionada e os veículos pararam instantaneamente, ou seja, não se deslocaram após o choque. Pode-se afirmar que o motorista do caminhão... Galera, o que o problema quer que você faça? O problema quer que você verifique a afirmação do motorista do caminhão. O motorista disse para a perícia, né, que ele estava com uma velocidade de 20 km por hora antes da colisão. E o problema quer que você descubra, esse motorista do caminhão está mentindo? Está dizendo a verdade? Será mesmo que ele estava com uma velocidade de 20 km por hora antes da colisão? Tá? Então é isso que nós temos que descobrir aqui. Olha só, primeira coisa que eu vou fazer é marcar, né, é destacar as informações que o problema nos fornece, tá? Então, olha só, a massa do caminhão é de 6 toneladas, tá? Galera, 6 toneladas é a mesma coisa que 6.000 quilos, né? Já que 1 tonelada é 1.000 quilogramas, tá? A massa do automóvel é de 0,8 toneladas, ou seja, 800 quilogramas, tá? Pessoal, o motorista do automóvel disse que estava com velocidade constante, né, de 30 km por hora. Então, eu escrevo desta forma aqui: a velocidade do automóvel antes da colisão é de 30 km por hora em módulo, tá? Esse é o módulo da velocidade do automóvel antes do exato momento da colisão, tá? A velocidade do caminhão depois da colisão vai ser igual à velocidade do automóvel depois da colisão, que é igual a 0 km por hora. Por que 0, Lucas? Olha só, a perícia constatou que o carro realmente colidiu com a velocidade mencionada, ou seja, essa informação aqui é verdadeira, de que a velocidade do automóvel antes da colisão é de 30 km por hora e os veículos pararam instantaneamente depois do choque, tá? Ou seja, a velocidade do caminhão e a velocidade do automóvel logo após a colisão é 0, porque eles pararam logo após o choque, tá ok? E aí, isso aqui é uma informação importante que nos indica um tipo de colisão, tá? A colisão que houve entre esse caminhão e esse automóvel foi uma colisão inelástica. Por quê? Porque as suas velocidades são iguais depois da colisão, tá ok? E aí, é isso aqui que vocês precisam verificar. A velocidade do caminhão antes da colisão foi realmente de 20 km por hora? Então é isso aqui que nós vamos descobrir. Olha só, eu montei um esquema aqui, galera, que certamente está fora de escala, mas que vai ajudar a gente bastante. Olha só, eu coloquei aqui a direção X
tá ok? A direção X tem seu sentido de crescimento para a direita, tá? E aí o seu referencial positivo é para a direita. O que que isso significa? Significa que qualquer grandeza vetorial que estiver na direção X com seu sentido para a direita vai ser uma grandeza vetorial positiva, tá? E aí o caminhão possui uma velocidade, que é a velocidade do caminhão antes da colisão, tá? Esse caminhão parte de sua posição inicial x0, né? x0 do caminhão, e o automóvel parte com velocidade, né, de 30 km por hora, a velocidade do automóvel antes da colisão. O problema disse que foi de 30 km por hora e ele parte aqui de uma posição inicial, que é a posição inicial do automóvel, tá? Percebam o seguinte, a velocidade do caminhão antes da colisão, né, o seu vetor velocidade está a favor do referencial, ou seja, esse vetor velocidade é um vetor positivo, tá ok? Já a velocidade do automóvel antes da colisão está contra o meu referencial positivo para a direita. Então, aqui nos meus cálculos, nós teremos aí que lidar com um sinal negativo para a velocidade do automóvel antes da colisão, porque esse vetor está contra o meu referencial que eu escolhi, tá ok? E aí nós temos o momento da colisão, tá? E aí no exato momento da colisão, a velocidade do caminhão antes, a velocidade do automóvel antes da colisão, de 30 km por hora. E é isso aqui, tenham em mente que é isso aqui que nós temos que descobrir, tá? A velocidade do caminhão antes da colisão. E aí depois da colisão, o que que acontece? Nada, né? Depois da colisão, o caminhão e o automóvel permanecem parados, né, na mesma posição ali de encontro, na mesma posição da colisão, tá? Ou seja, a posição do caminhão final é igual à posição do automóvel final, que é igual à posição de encontro ou posição de colisão, tá ok? E aí, percebam que a velocidade do caminhão depois da colisão é igual à velocidade do automóvel depois da colisão, que é zero. Por quê? Porque eles pararam logo após a colisão, né? Logo após o momento no qual eles colidiram, eles pararam, eles ficaram parados, tá ok? É diferente, por exemplo, quando você vê duas bolas de sinuca se colidindo, né? Uma vai por um lado e outra vai para o outro lado, né? No caso, principalmente se essa colisão não for uma colisão inelástica, tá ok? E aí, olha só, o que eu vou fazer aqui? Eu vou considerar esse sistema um sistema fechado e o que vai compor esse sistema? O carro mais o caminhão. O sistema composto aqui, né? O sistema é constituído por carro mais caminhão. E aí, se eu isolo esse sistema, não existem forças externas atuando nele e aí a quantidade de movimento desse sistema é conservada, tá ok? Por quê? Porque esse sistema está isolado de forças externas. Galera, nós temos outros nomes muito famosos para a quantidade de movimento, tá? O nome mais famoso e também mais bonito que eu gosto é momento linear, tá ok? Quantidade de movimento e momento linear são as mesmas coisas, tá? E também nós temos outro nome que é muito famoso, que é momentum. Momentum, que vem do latim, tá? Que é o plural de momenta. Beleza? Então, momentum também é a mesma coisa que quantidade de movimento e também é a mesma coisa que momento linear, tá ok? Então, a quantidade de movimento deste sistema vai ser conservada e eu vou aplicar essa conservação, tá? Olha só, aplicando a conservação da quantidade de movimento deste sistema, olha o que eu tenho. Eu tenho que a variação da quantidade de movimento do sistema é zero. Galera, esse triângulo aqui significa delta, e delta na física significa variação. E o que é variação em física? Ora, a variação de alguma coisa é alguma coisa final menos alguma coisa inicial. Ou seja, a variação da quantidade de movimento do sistema é a quantidade de movimento final do sistema menos a quantidade de movimento inicial deste sistema, tá ok? E aí o Q maiúsculo representa aqui quantidade de movimento e essa diferença tem que ser zero, tá ok? E aí qual é a conclusão que nós chegamos? Que a quantidade de movimento inicial do sistema tem que ser igual à quantidade de movimento final deste mesmo sistema, porque ela é conservada, tá ok? Agora olha só,
O que é a quantidade de movimento de um corpo? A quantidade de movimento de um corpo é o produto da sua massa vezes a velocidade que ele possui. Beleza? O que é a quantidade de movimento de um sistema? Ora, a quantidade de movimento de um sistema é a soma das quantidades de movimento dos corpos que o constituem. Vou repetir para vocês não ficarem embolados aí. A quantidade de movimento de um sistema é a soma das quantidades de movimento dos corpos que constituem um sistema. Tá? E aí, olha só, a quantidade de movimento final do sistema é a massa do caminhão vezes a velocidade final do caminhão. Tá? Eu tenho aqui a quantidade de movimento final do caminhão mais a massa do automóvel vezes a velocidade final desse automóvel. Isso tem que ser igual a massa do caminhão vezes a velocidade inicial do caminhão mais a massa do automóvel vezes menos a velocidade inicial desse automóvel, tá, galera? Então, isso tudo aqui é a quantidade de movimento final deste sistema. Lembrando que o sistema é composto por caminhão mais automóvel. E isso tudo aqui é a quantidade de movimento inicial, tá, deste sistema. Beleza? Lucas, por que você colocou esse sinal negativo? Galera, esse sinal negativo aqui na velocidade inicial do automóvel é porque o módulo dela tem que ser negativo, porque lembrem-se, o vetor velocidade do automóvel está contra o referencial positivo que eu adotei, tá ok? Então, esse sinal negativo vocês têm que ter cuidado com ele, beleza? Aí, olha só, lembrem-se que as suas velocidades finais são nulas, né? Eles pararam, o caminhão e o automóvel pararam logo após a colisão. Então, a velocidade final do caminhão, que é igual à velocidade final do automóvel, é zero. E aí, tudo aqui do lado esquerdo da equação vai ser zero, beleza? Então, do lado esquerdo fica zero e do lado direito, mc vezes v0c menos ma vezes v0a. Tá ok? E aí, olha só, eu vou pegar o MA vezes V0A, né, que é a quantidade de movimento inicial do automóvel, vou colocar para o lado esquerdo da equação, mudando de sinal, vai ficar positivo, ou seja, a massa do automóvel vezes a velocidade inicial do automóvel é igual à massa do caminhão vezes a velocidade inicial do caminhão, tá ok? O que nós precisamos encontrar? Qual é a velocidade inicial, né, do caminhão? Qual é a velocidade do caminhão antes da colisão, tá? E aí, olha só, eu vou isolar o V0C, vou pegar a massa do caminhão, colocar para o lado esquerdo da equação dividindo, e aí a velocidade inicial do caminhão é MAV0A dividido por MC, vou substituir os valores. Ora, a massa do caminhão é de 6.000 kg e a massa do automóvel é de 800 kg. E aí, olha só, eu vou ter 800 vezes 30, 30 positivo, porque 30 positivo, né? No caso já está positivo porque nós mudamos aqui de sinal devido à mudança ali de lados da equação. Então 800, que é a massa do automóvel, vezes 30, que é o módulo da velocidade do automóvel, dividido pela massa do caminhão. Vou simplificar os zeros dessa equação. No numerador eu tenho 24, no denominador eu tenho 6, e 24 dividido por 6 me dá 4 km por hora. Ou seja, a velocidade inicial do caminhão foi de 4 km por hora. A velocidade do caminhão antes da colisão foi de 4 km por hora, tá? Tudo isso aplicando a conservação da quantidade de movimento deste sistema, tá ok? E aí percebam o seguinte, galera, eu achei aqui 4 km por hora positivo. Por que eu achei positivo? Porque eu adotei o sinal negativo aqui durante os meus cálculos, tá? Se vocês não adotarem esse sinal negativo, vocês vão achar um valor de menos 4 km por hora. E aí, quando vocês encontrarem, né, caso vocês encontrem esse valor, menos 4 km por hora, vocês têm que saber interpretar isso, tá? O menos vai indicar que o vetor velocidade do automóvel está contra o seu referencial adotado, mas o módulo, né, a intensidade dessa velocidade foi de 4 km por hora. Então, quando eu analiso as informações, olha só, pode-se afirmar que o motorista do caminhão certamente mentiu,
pois se chocou com velocidade constante inicial. Não, né? Não. Certamente mentiu, pois acelerou antes do choque? Também não. Pode ter falado a verdade, pois a sua velocidade era nula no momento do choque? Não. Nós acabamos de encontrar que a velocidade do caminhão antes do choque foi de 4 km por hora. Então, por isso, a alternativa correta do nosso problema é a letra D de dado. Pode ter falado a verdade, pois sua velocidade era 4 km por hora no momento do choque, no momento da colisão, tá? E aí não é a letra E, porque na letra E ele fala que a sua velocidade antes da colisão é de 15 km por hora e não foi esse o valor que nós encontramos, tá ok? Então, a alternativa correta do nosso problema, letra D de dado. Galera, agradeço fortemente a sua atenção até aqui, agradeço a sua dedicação, agradeço por ter investido esse tempo até aqui nesse vídeo. E se você gostou desse vídeo, qual é o pagamento que você poderia dar a este canal? Se você gostou desse vídeo. Se você não gostou, você nem paga. Mas se você gostou, qual é o pagamento que você pode dar a esse canal? Deixa o seu like. Se você está assistindo aqui no YouTube, deixa o seu like se você gostou desse vídeo. Galera, se você acha que esse vídeo poderia ajudar outras pessoas, compartilhem esse vídeo nas redes sociais de vocês. Um forte abraço, a gente vai ficando por aqui e eu te vejo certamente na próxima. Valeu!